Parabéns, cowboy. Parabéns, mas quando é dos outros também você capricha assim. O cowboy é uma figura, E ontem ele não pôs lá o cara urinando no Marcão? Verdade. Não só nele. O barulho do xixi, barulho do Isso aí, xixi. a partir de hoje é fiscalização no senhor, quando for outros clubes aí. Você tá ameaçando o cowboy? É isso aí. Fica Mas foi cowboy. sensacional. Faz o seu, Mas foi sensacional. É um bom elemento. Não, O cowboy matou a pau, Não, velho. mas O o problema- Domênico falava, vinha o ouvinte e falava, pô, olha lá o xixi. O mas xixi Dodô, e no aí? Marcão. Ó, o Dodô falou, ó. Me cobre 3x0, 3x0. Vamos cobrar. É verdade, Marcão. Pior que eu falei mesmo, né? Pior que eu falei Você mesmo. falou, né? Falei aqui. Putz. Eu falei aqui e falei lá. dos caras, pô. Falei aqui e falei lá, ué. Mas, é ô, que seu Bento, o ninguém problema é esperava assim. isso, hein, Domênico? Não é isso. Veja só. Vale por Vamos, você. vamos por partes aí, como diria Jack o Estripador, né? Ah. Eu acho que o esquema do Abel com 3 zagueiros, ele tá utilizando, e ele falou isso na coletiva, né? Falou. Porque o Giai não tá bem. O Giai não tá Eu tinha falado legal. na transmissão, eu falei, acho que ele não confia mais no Giai, Ele- não e deve aí- confiar mais. E ele, na coletiva, ele falou que o Giai não estava bem. Tudo bem você utilizar os 3 zagueiros, desde que sejam os titulares. Sim. Quem são os titulares? Gomes, Murilo e o Barbosa. Se não for o Gomes, o Murilo e o Barbosa, não pode usar 3 zagueiros. Porra, não pode usar 3 zagueiros. Não pode. O Emiliano, aí você fala assim, o Emiliano tá... Mas não é, ele tá... Previsado. Não é problema, não foi problema do Emiliano, mesmo porque ele já tinha saído ali, Sim. naquela altura do campeonato já tinha saído, né? E o cara atacou do lado esquerdo do campo do Palmeiras, não era nem... Ele atacou do lado... O Jonathan Torres, ele cruzou uma bola do lado direito, que é o lado de ataque deles, que é o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Que ele colocou o Piquerez junto com o Arthur, ele fez dobradinha ali. Aí o porra não me marca o cara E o Palmeiras ganhando no finalzinho Aí, com um a menos, e se né? não bastasse, né? As lambanças do seu árbitro, que foi ridículo, grotesco. E não vou dizer outra coisa, porque senão complica. Deixa assim. Vou deixar assim, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Ele foi extremamente maldoso, o árbitro. E o VAR não interferiu em lances que poderiam ser cruciais. Primeiro pontapé desleal que deram, aquele Fabrício Domingues, que é um cavalo, o número 2 deles, o lateral deles, é um cavalo, mas meteu na canela do filhote, que quase que quebra o menino. Quase que rebenta o cara. Ele não deu nada, ele só deu a falta e olhe lá. Fica segurando o cartão pra segundo tempo. Essas porra desses árbitros são ruins, péssimos. Aliás, não só eles que são do Uruguai, mas todos esses árbitros da Sul-Americana, todos eles. Esse negócio de deixar o jogo correr, ele tá deixando o pau torar. Tá. Tá, é isso que aconteceu. Igual Cruzeiro e Flamengo, Aí, viu, Dodô? vira o segundo Mesma tempo. coisa, o pau quebrou. E o Andréas Pereira se desvencilha, porque ele deu um murro na mão do cara que tá segurando ele aqui. Tá segurando pro cara não ir pro ataque, porque ele ia chegar na frente. A contra-ataque do Palmeiras. Ele tá tirando a mão do cara. Existem milhões de lances assim no futebol. Milhões. Todo jogo. Só nesse ele expulsou. E aí os caras falam, não foi nada, eu não fiz nada. E o árbitro convicto e deu o vermelho. Aí quem é o VAR? Tá assistindo a novela mexicana? Tá assistindo a novela do Uruguai? Tá assistindo o quê? E todo cartão vermelho é revisado. O Fred Flintstone. Aí o cara deixa. O Abel falou na coletiva, Mas, Dodô, ele nesse deu caso um aí, murro Dodô. no peito do cara, ele deu um murro no ataque, ele deu cotovelada no cara. Não, ele tava se desvencilhando do cara. No mínimo, Portugal, assim, no mínimo, no máximo, era um cartão amarelo, falta pros caras ali. No máximo, mas Mas, máximo Dodô, do máximo. Esse lance do VAR aí, Dodô, o VAR não poderia intervir, sabe por quê? O árbitro viu o lance. O VAR ele só tá interferindo, por exemplo, Então, mano, se o mas- árbitro não tiver visto. Eu entendo, Mesmo que o VAR fale assim, ó, não concordo, o VAR não tá podendo interferir porque não dá pra gente falar que o árbitro não tava de frente pra aquele É lance. interpretativo, ele não pode. É que nem Mas, ô, mano, foi o pênalti, que o cara ele pisa no Carlos Miguel e nem foi pro Mas VAR. ele pisou ali. no Carlos Miguel? Não, sim, mas nem teve. Ele Eu foi só uma não decisão assisti, de mas ali- campo. mas Eu ali falei não ontem, pênalti no começo, ali. ontem, Domênico, que tá acontecendo isso agora, uma orientação agora de Mas é manter uma essas orientação decisões. horrorosa, é eu sei, ridícula. eu É uma também orientação que estão deixando a coisa errada. Eu não concordo com você. Nós não que podemos concordar. Nós que- não podemos chegar aqui e falar assim, mas é uma orientação e deixa assim. Ó, não pode deixar ele assim. não- Vai ter erros grotescos.
Hoje, mano, se prepara. Porque se deixar na mão do árbitro aí, você vai ver o que vai acontecer lá. Ô, Domênico. Eu tô falando antes aqui, depois amanhã você chega aqui, puto da vida. Ele hein? não seria expulso, sabe por quê? Porque uma falta provém da outra. Porque quando ele tenta se livrar do cara que tá puxando e levando a camisa dele ou atrapalhando com que ele chegue à frente, ele já tá sendo vítima da falta. Ele não pode... A falta, quem fez a falta Exato, primeiro, porque o cara tá segurando inclusive ele. é o jogador do Cerro. Mas, ô, Portuga, não é aí, isso? nesse Agora, Domênico, tem caso, outra coisa eu também. vou ter que- O gol do Cerro foi gol, tá? Não foi, tava impedido. Não, ele impedido. interpretou que ele não teve Portuga. o toque. Teve uma foto. Eu O que toque que não teve? O gol, o jogador ali no meio do caminho, ele toca a bola no carrinho. E ele frisa o VAR no primeiro lance. Tem um toque na trajetória. Que tem Não, uma não, foto Portuga, de você lá tá maluco. que o VAR tá. Ele tava na frente. Traçado, ele hein? tava Ele tava na ele tava um frente. corpo na frente. A Tava reclamação não tava do impedido. Cerro, Ele estava decorrer não, muito Portuga. impedido. É, Eu não Quando vi é. esse toque no Portuga, decorrer, Teve não. um toque. Portuga não tem decorrer Não vi, de não. nada. Você viu outra Você coisa. devia estar com agora, sono. ali é o Não, seguinte, não, tem uma foto eles que saiu fizeram lá, lá. Tá traçaram, tudo bem. mostrou traçando linhas lá, tal. O cara tava E o bem. toque na ele bola. estava Tem um toque ele na tava bola, né? praticamente um corpo à frente. Eu acho toque assim, involuntário, se você não quiser sei. mudar a regra, beleza, tem que mudar a regra. Quando é 5 centímetros, 3 centímetros, eu brigo assim, que é sempre pro gol. Mas nesse caso, o cara tá na banheira danada. Ali a gente olhou e falou, nossa senhora. Antes quando tá traçando a linha que o cara tá na frente, eu falei assim, nossa, vai anular agora. Agora, pênalti do Não Carlos tem como Miguel anular. não foi mesmo. O cara pisou nele. Ele pisou, ele foi O cara burro, pisou, né? é. Em vez de ele pular, ele não pulou, ele pisou. Ele foi burro porque, em vez dele chutar no gol, ele esperou o contato. Bom, ele preferiu o pênalti do que o gol, aí- o jogador. Aí o Palmeiras consegue fazer o gol com um a menos, né? Que já tava difícil, né? Porque o Palmeiras perdia e colecionava oportunidades, né? A torto e a rodo. O John Arias perdeu um debate do gol, o Flávio na marca do pênalti manda a bola lá na casa do cacete. E o Alan perde, chuta, o goleiro espalma. Enfim, e não fazendo um grande jogo, hein? Tem que se ressaltar isso. Não fazendo um grande jogo, o Palmeiras teve mais de 20 finalizações em gol. Mais de 20 finalizações 7 em gol. no alvo. 7 ou 8 no alvo, não sei até no final como é que ficou. Aquela que a gente olhou, ainda faltava um pouco de tempo, né? Não sei se teve mais, mas enfim. 7 no alvo, é bom. E aí, lance crucial do 48 do segundo tempo, ele promete até 52. O cara me cruza uma bola. E o Carlos Miguel, hein, Carlos Miguel? Ei, Carlos, ó, já é a segunda falha grotesca, hein? Em pouco tempo. É, cara, você contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu um ponto ali no mínimo, porque poderia ser empate, né? E agora pode custar uma classificação, sim. Pode, porque o Palmeiras tinha uma vantagem 1-0. Uma coisa é você levar vantagem 1-0, outra coisa é você ter que... O 0-0 é pênalti e precisa ganhar o jogo fora. Agora, vai aí. Ele fala aí. agora, né? Dodô, acho que do jogo que você falou, assim, eu acho que o Palmeiras ele passa por um momento muito ruim tecnicamente. Né? O Palmeiras tem competido, tá? Não tem faltado, que nem o pessoal fala, time sem vontade e tal. Não, eu acho que isso não é o problema do Palmeiras. O Palmeiras compete aí com quem tem vindo jogar, tá jogando fora, joga até melhor fora do que em casa. Mas o problema, além desses problemas aí que o Abel... Eu acho que o lance dos 3 zagueiros também, eu concordo com você. Ontem, no segundo tempo, já tinha que ter que colocado mais jogadores no ataque. Né? Se tivesse esses 3 aí, ok. Mas o Palmeiras passa por um momento dos jogadores também não estão num bom momento. Principalmente os jogadores de ataque. O Vitor Roque ainda não está 100%. O Flaco, pra mim, foi o melhor ontem. Tá voltando. O John Arias, velho. Porra, velho. Perdeu um gol lá sem goleiro. Nossa, ontem. que gol que ele perde. Foi assim inteiro na bola, né? Então, assim, vai ser complicado, porque o Palmeiras está tá estagnado, nós não está conseguindo jogar bola. Né? Passa isso muito pelo que o Abel tem feito. Ele vai ter que abrir o olho agora, que o Palmeiras pega o Fluminense lá agora, sem o Zubeldia, foi mandado embora. Então é um jogo também que os dois times estão no momento... O Zubeldia não ganha faz 8 jogos já, o Fluminense. Então o Palmeiras vai jogar lá, o jogo de lá vai ser difícil. Caiu já. Esse papo de, os caras estão em 10º no campeonato. Isso não existe. Paraguai não existe, cara. Na dá, Libertadores o velho. negócio Libertadores é outra muda. pegada. Que é um jogo de mata-mata, você acaba arrastando o jogo. Os caras jogam todo ano isso aí, meu. Exato. Não, mas não é só isso, né? Você mata-mata é outra história. Você vê aí a Copa do Brasil. O Vitória tirou o Flamengo, gente. O Vitória, que lugar que tá? e o Atlético Paranaense, que é o então. terceiro. Pronto, então, né? e aí, É o como é que terceiro. faz? Não, eu Né? nem levo Então em não conta existe isso aí. esse negócio A aí. preocupação mesmo é o Abel ter que fazer, mas esse time jogar bola no momento agudo. E é isso que o torcedor agora fica meio com o pé atrás, né, Dom? Porque é no momento crucial da temporada, né? Estamos falando de oitavas de final de Libertadores, onde o caminho
aparentemente é um pouco mais tranquilo que o lado de lá, e você pega o Cerro Porteño, que não é um time de grande expressão, mas é um time que joga sempre, o Palmeiras começa a dar uma descida de bico, né? Então, E vai me desculpar, né, seu Bento? Não tá jogando nada, beleza, ponto. Mas, do lado do Palmeiras, vamos falar o português claro aqui, não tem ninguém. É só o Palmeiras, tá? não, então, Você aí... olhar, é Mirassol... Mas é que tá, não funciona assim, né? Aí é que tá. Libertadores não é assim. Não, Libertadores... e O Mirassol, LDU, Cerro Porteño... Então, mas aí que tá. Aí vem No Cerro Porteño, vem a gente achou que o Palmeiras ia passar fácil. Coquimbo, Então, aí que Unido, vem. Platense... Agora é o seguinte, Quer dizer, ele tem... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a torcida meio que obrigou o Palmeiras Então, a chegar mas na a gente final tá da Libertadores, subestimando cara. muitos Não, times. mas assim, a gente sabe que... É Eu sei isso que, que nós eu sei ouvimos, que a cara, torcida obrigou, mas não tem como você obrigar nada. Claro. Né? Mas assim, o que a gente tem que esperar é que ele ajeite agora o time, que ele consiga voltar que estava antes. Porque depois da Copa do Mundo, tá devagar. Só fez um jogo bom. Mas, Fez ô, um bem, jogo bom contra o Curitiba. lá. Lá. Só. ontem quando vocês entraram no estúdio me xingando, eu tava falando do Abel, tá dando a nota do Abel, e eu falei que o Abel não tava conseguindo tirar do time do Palmeiras o que o time pode jogar. Porque tem muitos jogadores que podem jogar melhor do que estão jogando e não estão apresentando Mas os jogadores também estão mal, viu, mano? Não é Então, mas só... você não acha que isso... Então, mas isso não cabe ao Abel? Não, Extrair mais os caras desses perderem gol debaixo do Principalmente gol não até sai pela dele, formação. né? Né, mano? Aí, assim, Então, não dá pra mas- você colocar, que nem, por exemplo, o John Arias, o gol O tá Arias aqui. perdeu a culpa dele? O Vitor Roque embaixo. chutou na Aí não é uma trave, né? coisa, aí não é uma coisa que... Ficou na trave aquele Não, lance. mano, o debaixo do Não, gol, o ele cruzamento que ele pegou, não o é goleiro já tático, passou É pelo técnico goleiro. do jogador. É, entendeu? Aí Não é não um é uma problema coisa... tático. Eu acho que tem problema tático, seja mas assim, Eu acho técnica. assim, eu acho mas... que duas coisas, né? Eu acho que o Abel tem a culpa dele de escalar um time com 3 zagueiros quando você improvisa um cara. Eu não gosto, eu acho errado, mas é uma coisa minha. Eu acho que ele tem culpa, sim, de escalar o Emiliano Martins na lateral direita, que é... Ele não é lateral, ele não é zagueiro, ele é volante. Ele tá improvisado, pra mim tá Na improvisado. verdade, não é lateral, ele pôs na ala direita, né? Porque é do meio pra frente. Ele tá Isso. improvisado, pra mim ele tá improvisado. É isso tá? aí. Quando você eu não gosto de improvisação. Eu não gosto. Eu acho que quando você tem os 3 zagueiros de origem, vou repetir de novo. Gomes, Murilo e Barbosa. Você pode usar os 3. Porque aí você abre os alas. Aí beleza. Mas são 3 zagueiros. Não é 2 zagueiros e um volante que tá atuando como zagueiro. Mas Tá sabe, errado. qual é o problema do E o Palmeiras? Abel Dô? tem culpa aí sim. E quando eu falo que tem culpa, eu preciso cobrar do treinador que é o mais vitorioso pelo Palmeiras. Isso não significa que eu quero que ele vá embora, não é isso. Mas a gente tem que cobrar sim. Ele tem culpa. O problema dos E três ele mesmo zagueiros- falou lá que tem culpa nos resultados, sim. Agora, os jogadores, pelo amor de Deus, vocês têm que meter esse pé na forma. Porque há 3 jogos, eu com o seu Bento, quando a gente vai lá no estádio, a gente fica vendo eles chutando lá no gol. Fica chutando no gol lá, Sombra. Porra, toda hora errando. Eu falei pra ele, meu Deus, os caras estão errando toda hora. recorte, é um recorte que... Aí eu falei pra ele no último jogo, hoje vai ser um sacrifício. E foi de novo com o Inter. Foi. Aí ontem um cara me passou a informação lá, tinha um torcedor lá que me mandou, falou assim, hoje tá um pouquinho só melhor. Eu falei, rapaz, tá um pouquinho melhor? Então assim, a gente já tem o panorama, aquilo lá é um panorama. Ô, Dodô, só uma coisa na formação. Quando ele tem uma linha de 4 jogadores atrás, ele tem o Piquerez, que marca muito bem, e o Giai, que só sabe marcar, certo? Certo. Quando ele vai pro 3-5-2, ele solta esses laterais. E o problema é que o Giai, com a bola no pé, é quase inútil, porque ele não sabe No ataque apoiar não tem. e não sabe cruzar. E o Piquerez é um cara muito alto até pra posição de lateral, ele é até desengonçado. Então, você perde o de melhor dos seus laterais, que marcam, Falei, e no que você ia ataque eles não falar. sabem jogar. Diga, chefe. É tudo muito bonito, lindo. Não tá dando certo o Debate troço. tático, mesa redonda, ESPN, o caramba, mas o negócio é o seguinte. Tá mal. Se 2 gols dos que perderam fizessem, ninguém ia estar debatendo. Não ia. 3-5-2, Então- 4-2-6. Então Ô, o problema Sombra. não é do técnico. Ô, Sombra. Então o Ninguém ia problema tá não é do debatendo. técnico. Aí é que tá. O problema não é do técnico, então. O problema não é só do treinador. a gente tem que entender que o problema são os jogadores não conseguiram acertar o alvo. E vocês não têm goleiro. Não tem goleiro. O goleiro, ele tá numa fase muito péssima. Mas é Teve uma- um superchat que Então, subiu O agora. Sombra diz que o Rafael Viu? é melhor que o Carlos Teve- Miguel. teve- Não, mas peraí. Não, pera. Hoje, Pera. se você pegar um recorte, Não, você não vai falar isso. de O Rafael 2 é melhor, porque também falhou. Se você pegar um recorte de 2 ou 3 meses, veja as falhas do Rafael e veja as falhas do Esse Carlos rapaz Miguel. o superchat. Aí, O ó. Carlos Miguel não tem 100 jogos na carreira. Não, Tudo bem, é- não tem 100 jogos. Mas Olha, o Marcos, quando subiu, também não tinha 100 aqui a e fechava o situação- gol. o Mas que o Marcos acontece é o subiu com seguinte. 25?
Ele... Não, o Marcos subiu Ó, o Corinthians. Ô, Sombra, sobre o Carlos Miguel... Virou titular na o quartas de problema, final de Mas Libertadores? quantos anos tinha o Marcos quando jogou contra o Corinthians? O problema lembro. é o seguinte, Posso ver aqui? que ele, em menos de um mês, ele tem umas falhas grotescas. E é isso que assusta. E agora... Atlético Mineiro 2. E outra, eu vou falar pra você, se aquele Vitinho do Internacional um pouco melhor, tinha feito o gol de perna esquerda nele, que ele saiu desesperado no último minuto. Então, ele traz pra ele agora uma desconfiança gigantesca do torcedor, que não, e alguns não tinha, e agora passam a ter. E muito grande. Né? E ele ontem ele bancou uma coisa na saída, né? Que ele sai, ele falou, perguntaram pra ele, ele falou, ó, a gente vai se classificar lá. Entendeu? Então ele traz também uma coisa pra ele agora que ele pode depois virar um meme. Mas aí antes disso, ele salvou o Palmeiras e deu Vai muitos envelhecer pontos pro mal Palmeiras aquela também. declaração, hein? Sombra, o Marcos tinha 26 anos. Se quando não ele- passar, Era mais já velho, sabe, até. né? Não. Se não passar, já chamou Não, pro não. peito, né? O Marcos era mais novo. O Carlos Miguel Isso. tem 27. É isso. Tá. O Carlos Miguel tá com Ah, ele tem 20. 27, o O Marcos Miguel Tem. e vai fazer em outubro 28. Ele é de 9 de outubro de 98. É que ele Aqui, ó. jogou pouco, ficou muito tempo na reserva do Inter. É um cara... Eu também acho que ele tem um potencial incrível. Apesar de parecer que ele é novo, ele não é tão novo assim. Eu É. acho que ele tem Pra potencial- goleiro é, mas... Eu acho que ele tem um Começou potencial. tarde. Ele tem um potencial incrível. Eu acho que ele tem potencial. O que ele mostra um potencial. Mas se continuar acumulando um monte de Vai falhas começar assim, Esquece. esquece, hein? Esquece. Vai virar banco, Mas vai essa pro time menor. declaração- Porque fica marcado, né, Sombra? É que nem o cara disse, o cara Mas, não ô, tem Dodô, 100 jogos Oi, na carreira. Fala aí. Essa declaração aí do Carlos Miguel, que o Bento citou agora, eu quero ouvir até a tua opinião com relação a ela, porque o cara que falhou da maneira bizonha como falhou, uma coisa é o cara mostrar confiança perante o grupo, outra coisa é dar uma declaração dessa falando, fica tranquilo, a gente vai classificar. Ele traz pra ele um problemaço, não só pra Pressão, ele, né? uma Ele pressão. deu a cara pra bater, né? Agora, tudo bem, uma ô, coisa, Mano. isso não é da cara pra Não, bater. não, mas se não classificar, ele vai apanhar Cara na pra cara. É isso bater que é. é você admitir que É. você errou, que não está bem o time. Ele isso é chamou uma coisa. resposta que não precisava. Agora, Isso é melhor. É isso. Então na Eu acho que quarta-feira assim, vem quando lá- ele fala isso, é aquele sinal de que se precisar eu vou ter que garantir agora. E ele vai ter que fazer uma partida muito perfeita. E se de repente Não ele só lá, fecha hein? o gol. Não só lá, Não, porque eu acho sábado que- tem, hein? Eu acho que também tem sábado, né? Mas enfim, eu acho que vale mais o jogo de quarta do que o de domingo. O de domingo ainda o Palmeiras tem aquela gordurinha e ainda mesmo que Depende, perca, viu? vai, Não, mesmo não é que não, perca- porque pega... não, sim, mesmo eu que perca, entendi ele o vai que ficar você em falou. primeiro. Mas a Libertadores se perder tá fora, é diferente. É isso. Começou o jogo do Santos. Talvez se empatar, tá fora.